passado que floresceram, amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Eu estava semana passada doente, na verdade eu vim de uma virose de gastroenterite. Alguém pegou gastroenterite aí por esses dias? Está uma virose no Rio de Janeiro, André pegou, mais alguém? Pegou também, Renata? Eu vi a Renata levantando a mão. Então não vai pegar não, em nome de Jesus. E eu saí da gastroenterite, peguei uma gripe terrível, mas estou de pé. Mas o que eu estou falando sobre isso, que eu fui ao médico na semana passada, e ela fez um check-up, fez um exame, descobriu a gastroenterite, e me passou uma medicação, e me passou um antibiótico para tomar durante 7 dias. E a pergunta que eu quero fazer aqui, você precisa ser verdadeiro comigo, irmãos. Quem já teve prescrição médica de um antibiótico de 7 dias? Tomou o primeiro remédio, ficou bom e não tomou mais? Deixa eu ver aqui se tem mais algum pecador aqui igual o meu. Agora eu vou mais além. Você chega na farmácia para comprar um antibiótico. Aí o farmacêutico ele diz aqui, ó, para 7 dias, são 2 caixas. Não, me dá uma só. Quem já faz isso aqui? Já antecede, já sabe que você não vai. Então, irmãos, no meio, eu tomei o primeiro remédio, já fiquei bonzinho. Aí Renata, você não vai tomar o segundo? Não, já estou bom. Mas antibióticos são 7 dias. Para quê? Já está legal, vai forçar o estômago, né? Deixa para o próximo aguardar do remédio. E no meio dessa cena, Deus me deu essa mensagem dessa noite. Constante significa que se repete continuamente, permanente, contínuo, incessante. Porque Deus me trouxe essa mensagem no meio desse antibiótico. Porque assim como nós fazemos, quando a gente começa a melhorar, a gente já abre mão da prescrição médica. Quando a gente começa os primeiros sinais de que, parou de doer. E pior, irmãos, pior. A médica me deu 4 dias de dieta. Sopa, legumes, gelatina, nada de leite. 4 dias. Irmãos, no primeiro dia depois que eu melhorei, hambúrguer. Aí a Renata, você não fez? Não, mas eu tirei o queijo. Mas o hambúrguer era frito, mas não, comi, não deu nada. Na primeira ar de melhora, a gente já esquece toda a prescrição médica e já volta para o nosso normal. E nisso Deus estava me mostrando muitas coisas que a gente faz na nossa vida. Por isso o tema dessa noite é constante até o fim. Quem precisa ser constante aí? Quem começa alguma coisa e não para, e não termina? Vou fazer o curso disso, que disso vai ficar muito bom, esse curso é muito bom. No meio do curso, acabou. Eu vou abrir isso, que isso vai ser bom, vai mudar minha vida, no meio do negócio, já não. Então essa palavra é para a gente, amém, irmãos? Constante até o fim. Constante também quer dizer o que faz parte, o que consta de algo, o que é incluído. Em 1 Coríntios 15, 58, eu queria ler o primeiro texto dessa noite. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados a obras do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aqui está dizendo que sejam sempre dedicados, sejam constantes.
Irmãos, tem gente que vive de campanha de oração só quando o bicho pega. Tem gente que só ora quando o negócio já está para lá de preto. Tem gente que só vai na igreja quando só Deus pode fazer algo na vida dele. Tem gente que só fala com Deus quando precisa de algo. Então, o constante é sempre, todos os dias, a qualquer hora, é rotineiro, é independente de circunstância, amém? Constante, sejam constantes, porque o trabalho de vocês não será inútil. Mas em Provérbios 28:14, também diz algo sobre ser constante. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Beleza, pastor, eu estou entendendo sobre ser constante, mas existem algumas coisas para você ter o combustível para ser constante. Se eu tiver um nível baixo de satisfação, se eu tiver um nível baixo de entendimento sobre o que eu quero em Deus, eu só vou ser constante quando eu precisar de algo momentâneo. Eu só vou ser constante quando eu precisar de algo para agora. Eu só vou ser constante quando eu precisar de algo emergencial. Por isso, o seu nível de entendimento sobre o que Deus tem para você precisa ser muito maior do que você pensa sobre o que Deus é sobre você. Por quê? Porque se você está precisando que Deus faça algo na tua vida financeira, você pode fazer igual a prescrição médica. Quando você melhorar financeiramente, o seu nível de constância baixa. Alguém já viu alguém já conheceu alguém que não tinha nada e vinha para a vigília, vinha para o mutirão, vinha para as coisas. Deus começou a abençoar financeiramente. Aí o que aconteceu? Acabou a constância. Aí não tem mais tempo para Deus. Não dá mais para fazer isso. Não, 20 mil reais é muito. Meu dízimo é 20 mil, mas é muito para a igreja. Não, vou dar os 2 mil que estou acostumado. Não, parou de ser constante. Ou seja, começou a melhorar, deixou de ser constante. Começou a melhorar, deixou de fazer as prescrições de Deus. Assim como a gente fazia nos antibióticos, que você não vai fazer mais, amém, irmãos? Por isso eu quero falar sobre o seu nível de satisfação e sonhos determinam o seu ritmo. Você não pode almejar Deus, buscar a Deus, ser constante com algo para Deus, por algo momentâneo, por alguma situação que você precisa de agora. Eu e você precisamos ser constantes pela eternidade que Ele tem para nós, amém? Eu e você precisamos ser constantes por tudo que Ele representa, por tudo que Ele já fez por nós, amém? E mesmo assim, nós não temos como recompensar o que Ele já fez por nós. Por isso, se eu falar que já faço muito pelo que eu já faço para Deus, eu estou sendo ingrato, injusto, infiel com Ele. Porque é impagável tudo que eu fizer por Ele, mediante a tudo que Ele já fez por mim. Alguém está entendendo isso aqui? Por isso, se a minha relação de ser constante na obra do Senhor for por algo que eu preciso, eu já estou começando errado. Por isso que quando eu começo a entrar num clamor por algo, e eu vejo as coisas acontecerem, em vez de eu intensificar, eu começo a me esfriar. Por quê? Porque o meu alvo está em coisas pequenas, mediante aquilo que Deus tem para mim. Por isso que o ser constante é até o fim. Que na verdade não é o fim, é só o início da glória, amém? Mas eu quero falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Abre comigo Daniel 3:14, que nos dá um exemplo sobre o que é ser constante no serviço ao rei. O que é ser constante na obra de Deus? O que é ser constante com Deus? Daniel 3:14. Ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei?
Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som de instrumentos musicais. Se, contudo, vocês não se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Esse é o rei que fez uma estátua e quis que todos os adorassem. Fez um decreto para isso. Só que ali existia Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante. Mas não se prostraram por quê? Porque eles eram constantes com Deus. 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus que servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, aqui é poderoso. Ele pode nos salvar, mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Existem várias histórias sobre homens constantes. É Josué, é Moisés, Jesus. Mas eu separei Sadraque, Mesaque e Abednego porque tem algo que nos impede muitas vezes de ser constante: a desculpa. Sadraque, Mesaque, Abednego poderia muito bem falar assim: Senhor Deus Altíssimo, sabemos que estamos debaixo de uma autoridade, o rei, e por isso, só mediante a isso, teremos que nos prostrar, porque há um decreto real. Deixa eu falar, igreja, quem é constante com o Senhor não está com medo da morte. Quem é constante com o Senhor não está com medo da crise. Quem é constante com o Senhor não está com medo das finanças, de fazer um desafio. Quem é constante com o Senhor não tem desculpa que o impeça de servir, de adorar, de entregar mais, de somente se entregar a Ele. Sadraque, Mesaque e Abednego são os melhores exemplos de alguém que é constante com o Senhor. Nada o impediu de servir ao rei deles. Nada. Nenhum decreto. Mas e o medo da fornalha? Nós vamos para a fornalha. Nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha. Mas ainda que Ele não nos livre, nós vamos para a fornalha. Nós não vamos adorar a outro Deus que não seja nosso Deus. Irmãos, ser constante com o Senhor é quando bater a desculpa, essa desculpa não vai me impedir de ir à casa do Senhor. Essa desculpa não vai me impedir de servir ao Senhor. Essa desculpa não vai me impedir de ser fiel ao Senhor. Essa desculpa não vai me impedir de entregar mais ao Senhor. Qual a desculpa que está atrapalhando você de ser constante com o teu Deus? Olha essa desculpa que eles teriam: um decreto de morte. Não tem decreto que pare um adorador constante. Irmão, deixa eu te falar, a tua entrega tem que ser constante, a tua oração tem que ser constante, a tua intercessão tem que ser constante, amém? A tua evangelização tem que ser constante. Sabe que eu tenho às vezes a impressão que tem gente que liga o modo crente só domingo, irmão, e é domingo 6 horas da noite. É quarta-feira, 19 horas. Opa, hoje é dia de culto. Espera aí. Boquinha do palavrão não faz mais. Instagram, não posso mais ver isso. Hoje é dia de culto. Irmãos, só vai para o céu o crente constante. Só vai para o céu os filhos constantes, amém? Deus só vai usar quem é constante, quem não tem desculpa, quem se entrega, quem derrama, quem está disposto, quem está disponível, amém? Deus quer fazer através da tua vida, mas você precisa ser constante com Ele. Ai, eu estou triste. Ai, eu estou chateado. Ai, eu não gostei. Ai, eu estou com problema financeiro. Ai, Irmãos, tem que ser constante, sabe por quê? Quanto mais você for constante, mais vai chegar o tempo das bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Tem coisas que você ainda não viveu, porque quando a barreira chega, você volta.
Quando o nível do chefão da última fase se levanta, você volta. Mas lembre-se do videogame, quando você vai chegando na fase, para passar de fase, o chefão aumenta, os ataques aumentam, o desafio é maior. Por isso você precisa ser constante. Constante. Aqui, ó, eu não paro. Eu não paro de adorar, eu não paro de servir ao meu Deus. Eu não paro de orar para Ele. Ei, eu vou lembrar para Ele todos os dias as promessas que Ele tem sobre a minha vida. Eu vou me recordar de tudo que Ele falou sobre quem eu sou, sobre as promessas do Senhor, amém? Irmãos, às vezes, eu fico aqui no meu bloco de notas, só buscando palavras que Ele me deu, promessas que Ele me entregou, só para me recordar aqui, ó. É isso. Não é o que eu estou vendo, não, é isso. Sabe por quê? Eu preciso ser constante no alvo, eu preciso ser constante naquilo que Deus falou sobre mim, eu preciso ser constante todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias as trevas ficam trabalhando para encontrar uma brecha. Todos os dias o mal fica trabalhando, tramando o mal, a quem derrubar, a quem destruir. E se você não for constante na intercessão, constante na adoração, constante com Ele, irmãos, Ele te derruba, Ele te acerta, Ele te paralisa. Irmãos, não tem dia de ser crente, é todo dia, é até o fim, é até que Ele venha. Amém, irmãos? Constante. Não tem desculpa. Você tem algum motivo para ficar de mal com Deus? Tem ou não tem? Não, você pode ficar de mal com um pastor, você pode ficar de mal com alguém que era da igreja, mas com Deus você precisa ser constante com Ele, irmãos. Amém? Constante. Constante é continuamente, permanente, contínuo, incessante. Amém, irmãos? Deixa eu te recordar uma coisa, quantos já viveram experiências com Deus assim, poderosas, coisas sobrenaturais? Foi na época que você estava constante ou não foi? Fala comigo aí, só para ver se é coincidência. Foi ou não foi? Quando você passava assim, o Espírito Santo falava contigo, o cachorro falava, tu via o anjo, ou não era, irmãos? Mas era por quê? Porque você estava, como diz aí, você estava no azeite, irmãos. Você vigiava, você não escutava qualquer música, você não perdia tempo na rede social, amém, irmãos? Era palavra, era se alimentando, era louvor, era buscando a Deus, era oração de madrugada, você estava o quê? Constante, irmãos. E Ele se entrega para aqueles que o buscam. Ele tem prazer em revelar sonhos, em revelar segredos para os íntimos. Então não é à toa, não é por acaso que coisas sobrenaturais aconteceram na tua vida, experiências que te marcaram, foi porque você era constante. Por isso quando alguém fala comigo assim, pastor, graças a Deus parou isso. Pastor, que saudade da igreja quando era daquela cor. Pastor, que saudade quando olha em 1908. Não, irmão, você não está com saudade da igreja não, irmão. Você está com saudade daquela época que tu buscava a Deus todos os dias. Você está com saudade daquela época que você estava em todas as reuniões da igreja. Não é a parede que muda a igreja não, irmãos, é o teu tempo de constância, porque naquela época você vinha para o jejum, você vinha para a oração, você vinha para o café da manhã com Deus, você fazia tudo, porque você era constante com Deus, irmão. Agora, para vir na igreja 2 vezes por semana, é uma luta. É uma luta. Se o pastor terminar 10 minutos depois do culto, é uma luta. Mas Deus tem a glória dele para ser derramado para aqueles que são constantes, irmãos. Ele não vai entregar pérola para porcos, não, irmãos. Ele vai entregar para aqueles que o buscam, para aqueles que estão clamando. Há um grande avivamento, como a gente está vendo aí acontecendo por tudo. Por quê? Porque é um povo constante em buscar a presença dele, irmãos. Em buscar a glória dele. Precisamos ser constantes. E deixa eu te falar algo aqui. Gálatas 6:9, abre comigo. Olha que interessante. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos.
Aqui está falando sobre ser o quê? Hein? Às vezes a gente fala assim, já fiz muito. Eu já trabalhei muito para a obra de Deus. Mas na minha época, irmãos, não tem tempo de serviço com Deus não, irmãos. Tem constância. Amém? Nós precisamos ser constantes. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Irmãos, às vezes eu vejo gente tão desanimada com Deus, com a obra, com a igreja. Vai ficar difícil do tempo certo da colheita, irmãos. É se não desanimarmos. Eu postei no Instagram ontem, não sei, essa semana. O natural do Filho de Deus é esperar o sobrenatural. É ou não é? É ou não é, irmãos? Só que as coisas estão tão inversas, que quando você vê um milagre, esse cara está armando. Não é milagre não, conheço. É ou não é assim, irmãos? Fulano levantou da cadeira de roda. É mesmo, a perna dele nem é tão fina. E fulano ali era cego e está vendo. Será que era cego mesmo? Sabe por quê, irmãos? Os milagres já não estão mais no nosso radar como crente. Sabe por quê, irmãos? Não estamos sendo mais constantes. Não estamos mais entrando na glória, sabe? Vivendo da glória, rompendo com o espiritual. Aí fica distante. Mas para mim e para você, que somos constantes, irmãos, nós não vamos precisar viver de milagres, mas se precisarmos de milagres, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Por quê? Porque é natural, irmãos. Amém? Deus faz. Ele é poderoso. Mas não podemos desanimar. Então, uma chave para ser constante é não desanimar. E para você não desanimar, você não pode andar com pessoas desanimadas. Irmão, se você der mole, você conversar com 5 minutos com alguém, você esfria até na fé. A pessoa solta tanto problema, tanta coisa, é da igreja, por que isso, por que o pastor, por que você quer, por que não sei o que lá. Se você vacilar, irmão, fecha os seus ouvidos, porque você só precisa se encher daquilo que vai te encher espiritualmente. Amém, irmãos? Eu tenho falado isso. A fofoca termina no ouvido do sábio. Amém, irmão? É fofoca? Irmão, obrigado. Não, depois, amanhã. Amém? Dia 31 de fevereiro. Amém, irmãos? Você precisa se encher para ser constante. Você precisa viver na esperança do que Deus está fazendo. Você precisa viver com esperança e não desanimado. Às vezes vem gente para a igreja assim, que luta, pastor. Que luta. Irmãos, o Filho de Deus constante, ele está sempre assim, glória a Deus, Senhor, Tu me deu mais um dia, Pai, eu creio, pode ser hoje, Pai, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado. Sabe por quê? O homem grato tem sempre a porta aberta para o que Deus vai fazer. O coração que é agradecido, irmãos, está sempre com as portas abertas do Senhor abençoar. Mas quem anda inconstante, desanimado, está sempre aqui, murmurando. Fulano comprou carro, fulano fez isso, ciclano está isso, deve estar roubando, que não sei o quê, não é possível, que Deus se separou para eu ter uma vida infeliz. Irmãos, está fechando as bênçãos do Senhor, e nem sabe. Mas quem é constante, está sempre andando na esperança da glória, do que Deus há de fazer, daquilo que Deus já fez, da gratidão por tudo que Deus é na sua vida. Amém, irmãos? Ser constante com Ele. Eu estava vendo uma pessoa falando no Instagram sobre algoritmo do Instagram mudando. Algoritmo é uma métrica que o Instagram tem para conseguir resultados, para saber nichos de pessoas. São códigos que eu não vou te falar tudo sobre isso, que eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas são códigos na internet que o Instagram tem de conseguir descobrir nichos. Saber se você gosta mais disso, saber se você
ver mais o feed ou stories. Através dos algoritmos, ele consegue fazer nicho de grupos, de pessoas na sociedade. E eu achei tão interessante que as suas decisões também, presta atenção, as suas decisões também criam os seus algoritmos. Porque olha só, Deus ele tem um futuro para você, amém? De fé, um futuro de esperança, de paz, amém? Só que as suas decisões criam o algoritmo do seu futuro, amém, irmãos? Tá, beleza, Deus tem um futuro para mim, mas se eu decidir hoje me separar, o futuro vai ser diferente, amém ou não vai ser? Quais os futuros que você quer? Então as suas decisões vão criando os algoritmos para o seu futuro. As suas decisões hoje vão criando e vão formando e vão te colocando naquilo que Deus tem para você ou não. Então, o poder também de ser contínuo com Deus vai determinar também o seu futuro. Porque quem é contínuo com Deus, quem vai e persevera com o Senhor, irmãos, vai sempre viver os planos dEle. Vai sempre viver do projeto dEle, vai sempre viver da graça dEle, vai sempre viver do favor dEle. Suas decisões criam seu futuro, irmãos. Você é o maior responsável por onde você está hoje. Não adianta culpar ninguém. Você está hoje por causa das suas decisões. Mas você pode estar amanhã, se você decidir melhor sobre o teu amanhã. Por isso, ser contínuo com Deus vai fazer que você tenha uma eficiência, vai fazer com que você tenha uma plenitude, seja mais assertivo no futuro melhor. Por quê? Porque você vai ser contínuo com Deus, você vai ouvir a voz de Deus, você vai tomar decisões baseadas no que Deus quer sobre a tua vida. Amém, irmãos? Ser contínuo com Deus é uma chave. E olha que interessante. Muitas vezes, nós só agimos... Eu não sei se é só com vocês. Deixa eu beber uma água. Muitas vezes, nós só agimos da forma que Deus quer, quando nós estamos vivendo aquilo que não queríamos viver. Fala, Deus. Você só começa a agir da forma que Deus quer, quando você está passando por aquilo que não queria estar passando. Amém? Sabe para que isso? Para que você seja contínuo com Ele. Por isso, muitas vezes Deus vai trabalhar através da dor. Por isso, muitas vezes, o momento que a gente estava caminhando conforme a vontade de Deus foi no período da dor. Por isso que a gente estava mais contínuo com Deus no período da dor, da perda. Por isso que a gente estava mais íntimo de Deus, aparentemente no nosso pior momento de vida. Por quê? Porque quando estamos fazendo a vontade dEle, é porque muitas vezes não estamos fazendo a nossa própria vontade. E ser contínuo com Deus é abrir mão das nossas vontades para desejar as vontades dEle. Amém? E os seus piores erros e falhas e vergonhas na vida foi porque você abriu mão da vontade de Deus para viver apenas as suas vontades. E o tolo é aquele que vive das suas próprias vontades. O tolo é aquele que vive dos seus próprios prazeres. Mas o sábio, ele abre mão de toda a vontade, ele abre mão de todo o prazer para viver a vontade de Deus, irmãos. É difícil? É. É custoso? É. Mas o Evangelho de Deus é renúncia, irmãos. O Evangelho de Deus é sofrimento agora. Deixa eu te falar uma chave. O Evangelho de Deus é sofrimento agora e glória eterna. O que estão vendendo por aí é conforto agora e fracasso na eternidade. Não se engane, irmãos. Prefira muitas vezes o sofrimento agora. Prefira muitas vezes o processo doloroso. Prefira muitas vezes a renúncia do que um suave conforto e perder a eternidade com Ele. Eu não estou te dizendo que você não possa viver bem. Eu não estou te dizendo que você não possa ter um bom conforto. Não estou dizendo que você não tem que ter uma vida boa. Não, não, não. Tudo isso é consequência de decisões dolorosas. Tudo isso é consequência de escolhas dolorosas.
Mas sabe o que o inimigo quer? Te mostrar facilidade. O inimigo quer te mostrar escape. Mas, irmãos, Deus não poupou o próprio Filho do sofrimento. Deus não poupou Jesus para que a missão possa ser cumprida, para que o propósito se cumpra. Então, não corra do sofrimento, não corra do sofrimento agora. Prefira sempre o alvo maior, que é a eternidade. Por isso, ser contínuo com Deus não está relacionado a algo momentâneo. Ser contínuo com Deus não está relacionado a uma campanha para a prosperidade. Ser contínuo com Deus é até a eternidade com Ele. Eu vou com Deus até a eternidade. Eu vou buscar Ele todos os dias. Eu e minha casa estamos comprometidos com o reino. Sabe por quê, irmãos? O que pode te impedir se o teu compromisso com Ele for a eternidade? Irmão, deixa eu te falar. Nada vai parar lá em casa. Eu e minha família e a família Vida Nova estamos comprometidos com o reino até o fim. Comprometidos é botar os nossos filhos no compromisso também. Amém? É consagrá-los ele ao reino também. É consagrar os nossos netos também. Nossa família, nossa geração está comprometida com a eternidade. Amém, irmãos? Sabe o que Deus faz? Transborda. Quando Ele vê uma família comprometida com o reino, quando Ele vê alguém com... Agora, quando você está... não, é porque eu só faço parte da mídia, estou chateado de sair da mídia. O teu compromisso é com a mídia, irmãos? Estou chateado com o pastor aqui, não vou mais tocar violão. Então, compromisso é com o violão, irmãos? Deus está procurando comprometidos, contínuos com o reino de Deus, com a eternidade, custe o que custar. Tem decreto? Não, nós vamos para a fornalha, mas não vamos deixar de ser comprometido com o nosso rei. Meu compromisso é com o rei eterno, não com o rei terreno. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, fizeram o rei mudar o decreto. Foram promovidos na Babilônia, porque não se prostraram ao rei terreno. O que é que você anda se prostrando aí, irmão, para perder o compromisso com Deus? O que é que você precisa realmente para ser contínuo com Ele, irmãos? Quando a gente fala aqui, o pessoal leva em tom de brincadeira, que a gente não tem visitante. Sabe o que é isso? Falta de compromisso com o reino, irmãos. Se a igreja não tem visitante, é porque eu não estou transbordando. Porque ninguém está vendo em mim a transformação, ninguém está vendo em mim o contínuo, ninguém está vendo em mim a graça do Senhor, ninguém está vendo em mim, eu quero ir onde é que você está indo. Espera aí, cara, você chegou segunda-feira no trabalho transformado com a glória, o que houve? Não, foi o culto de domingo, eu quero ir lá domingo que vem. Amém, irmãos? E eu não estou te chamando para encher a igreja não, irmão, estou te chamando para encher os céus, para povoar o céu. O problema é quando começa a dar sinal que vai melhorar, irmãos. A igreja já não presta mais para você, a palavra já é rasa do pastor, a igreja mais não te suporta. Irmãos, às vezes eu escuto cada coisa e o pastor me falando, pastor, fulano chegou lá de bicicleta, ficou rico, milionário, falou que a igreja não tinha mais porte para receber ele, a família dele. A pessoa começa a melhorar, irmãos, começa a deixar de tomar o remédio do antibiótico. Começa a largar a prescrição médica. Não é contínuo. Irmãos, a palavra de Deus nessa noite para mim e para você, nós vamos ser contínuo com Ele até o fim, até Ele nos chamar, amém, irmãos? Ou Ele nos chamar ou Ele voltar, amém, irmãos? Ser contínuo com Ele. Aleluia! E a dor faz parte porque é nesse momento de dor que nós mais crescemos. É ou não é, irmãos? É no momento da dor que a gente mais cresce. Por quê? Porque a gente está buscando, porque a gente está sendo contínuo, a gente não está dando brecha. Nós precisamos ser contínuos, irmãos. Sabe por quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Quanto tempo você tem lido a Bíblia por dia? Quantos planos você tem lido? Quantos livros você tem lido? Qual o seu tempo de oração? Estou falando você, eu também. Se queremos viver do espiritual, irmãos, nós precisamos estar alimentando o espiritual e transbordando no espiritual. O problema é que nós queremos resultados espirituais
cheio de carne, cheio de carnalidade. Precisamos ser contínuos, irmãos. Não é porque o bicho pegou, não é porque é de uma campanha, não é porque eu estou emocionado, eu vou buscar Deus, não é porque, eu tomei um susto, eu vou... Não, irmãos. É até o fim, porque Ele me resgatou, porque Ele entregou o Seu Filho por mim, amém? É porque Ele tem uma promessa de salvação para mim, para minha casa, e eu vou ser contínuo com Ele, custe o que custar. Amém? Já estou acabando aqui. Ser contínuo com Deus, irmãos, é muito bom, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de abundância. Ser contínuo com Deus nos faz também desfrutar do poder da colheita de Deus. Todo mundo diz que existe a lei da semeadura. Tudo que você planta, e parece ser assim ou não parece? Gente que fez o mal a vida toda, maltratou a família toda. Já viu como costuma acabar essas pessoas? Normalmente acamadas, normalmente com doenças gravíssimas, tendo que ser cuidada por pessoas que ele rejeitou, que fez mal. Ser contínuo com Deus nos faz também desfrutar do poder da colheita com Ele. E como falei ainda há pouco no dizimar e ofertar, à medida que você aumenta a sua semente, você aumenta a sua medida de colheita. E uma coisa eu te garanto, ninguém perde amando, e ninguém fica pobre dando algo para o Senhor. Alguém que é contínuo com Deus, irmãos, não é miserável para as coisas dele. E deixa eu falar aqui para a igreja, irmãos, não seja miserável com a casa de Deus. Nós temos feito tudo aqui com excelência. Tudo. Coisas inimagináveis nós estamos fazendo sem ter. Não seja miserável com as coisas de Deus. Se você for numa escolinha, se você for no banheiro, se você ver alguma coisa, irmão, se você ver um papel no chão, limpa o chão. Tenha o prazer de fazer algo na casa de Deus, no reino dele. Se você chegar aqui, tiver um tempo de vir mais cedo, tiver o prazer, irmãos, quem sabe aqui quando eu chego cedo, não preciso falar, tenho o prazer de varrer a calçada da casa de Deus. Tenho o prazer de fazer algo para Deus. Sabe por quê? Porque tudo que você planta para Deus, a colheita é abundante. E todo mundo que você pode ver que está vivendo miséria, é porque é mesquinho com as coisas de Deus. Você não vai conhecer um que é extravagante com as coisas de Deus, que não está vivendo o extravagante de Deus. Você não conhece um. Esse amigo que eu dei o testemunho, que ofertou essa semana, ele falou assim: amigo, eu era ajudante de mecânico. O que Deus fez na minha vida é o que eu falo sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu preciso fazer o impossível por tudo que Ele fez na minha vida. Quer viver o extravagante com Deus, irmãos? Quer viver as promessas dEle? Seja extravagante com Ele, irmãos. Se você conseguir chegar mais cedo, venha mais cedo para limpar a casa do Senhor, para preparar, para estar aqui orando, intercedendo por vidas. Deus quer fazer muito mais na sua vida, irmãos. Sabe o que está precisando? Você romper, você aumentar o nível da tua semente com Ele. Não estou falando só de finanças não, irmãos. Estou falando de ser contínuo com Ele, de servir a Ele, de se entregar, para mergulhar. Amém? Hebreus 10, 23. Vou botar um açúcar aí nessa palavra hoje, está amarga. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Isso é para quem é contínuo. Apeguemos-nos com firmeza na esperança, ou seja, nada me abala, eu estou firme nas promessas do Senhor.
Tem uma canção só dos antigos. Firme, firme, firme. Aí a pessoa vai cantando isso para casa. Aí toca o telefone, 011, cobrança. Acabou toda a firmeza. Aí canta a música, sai, sai, sai. É por isso que tem essa rincha, Rio e São Paulo, irmão. Não é nada de futebol, não, é cobrança 011, que os carioca não gostam. Irmãos, firme nas promessas do Senhor. Mas só vai estar firme quem está constante com Ele ali, ó. Meu Deus me prometeu, meu Deus tem feito tantas coisas, eu estou vendo a glória de Deus, estou vendo a obra do Senhor, estou vendo os milagres que Ele está fazendo lá no Recreio, estou vendo o que Ele está fazendo na família Vida Nova, ei, está vindo um avivamento por aí, está vindo uma glória maior, ei. Mas se você não for constante, irmão, qualquer ventinho te desfaz. Agora eu quero terminar falando sobre alguém que foi constante até o fim. Jesus suportou a humilhação, a rejeição, a traição, a tortura, para que fôssemos libertos. Ele foi constante, irmãos. Ele foi até o fim. Ele foi até a cruz. Ele venceu a morte. Ele foi constante para cumprir o seu propósito, para reinar na glória. Para dizer para mim e para você: vai valer a pena ser constante, vai valer a pena permanecer fiel, vai valer a pena, não desanima, não se distrai, ei, não pare por qualquer ventinho, não pare por qualquer notícia ruim, seja constante até o fim, até o fim. Ele perseverou até o fim, e se somos imitadores de Cristo, nós precisamos perseverar até o fim. Eu quero ler o último versículo, Salmos 90, 15. Quando eu falo o último versículo, é um spoiler para a galera do louvor, assim, quem pegou, pegou. Salmos 90, 15. Dai-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Que versículo poderoso aqui de Davi. Dai-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Para você que é constante, quem já passou por tempo de sofrimento aí, irmãos? Tristeza, choro, processo, renúncia, quem aí? O que Davi está pedindo a Deus, ele recebeu, porque ele sabe do poder de Deus. Pelo tempo que sofremos, existe uma promessa de alegria, de transbordar, de bênção, sobre todo o tempo de sofrimento. Para quem é constante, irmãos, vai alcançar o tempo da promessa, da alegria, das bênçãos, daquilo que nós passamos no passado. Deixa eu te falar, muita gente não recebe esse tempo, porque não é constante. Porque, melhora, volta, piora, vai, melhora, volta, piora, vai. Não é constante para chegar na temporada da colheita. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Você vai ser constante e você está vivendo um ano do compromisso com Deus em favor do reino. Eu profetizo sobre a tua vida a temporada de bênçãos, sobre aquilo que você semeou no passado, sobre aquilo que você suportou no passado, sobre o tempo de tristeza, o tempo de perda, o tempo de vergonha. Se você permanecer constante com Ele, ei, vai chegar o tempo das promessas, o tempo da alegria, o tempo da celebração. Seja constante no Senhor, que o favor dEle vai ser derramado na tua vida. Amém? Constante, dai-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos.
Deus conhece todo o sofrimento passado, mas nele está toda a alegria do futuro. Nele estão as melhores histórias, nele estão os melhores planos, nele estão os melhores projetos, nele está o melhor para a tua vida. O que é que vai depender? A minha constância com Ele. Nada pode nos separar do seu amor. Nada, nada, nada. Eu quero orar por você, irmãos. Eu quero orar por pessoas comprometidas com Ele, custe o que custar. As minhas orações nesses últimos dias: Senhor, eu quero ver mais da Tua glória. Tu já tem feito milagres, mas o desafio está aumentando, e eu vou ver mais dos Teus milagres. Eu vou ver mais dos Teus milagres. Aí começa a vir ataque. Aí é o tempo da gente ser constante e dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu creio nas promessas, eu contra-ataco toda a palavra, eu contra-ataco toda a audácia do inimigo, e eu profetizo sobre tudo que Deus falou sobre a minha vida. Vai acontecer e vai ser abundante, vai ser muito mais do que eles pensam que vai acontecer, vai ser muito maior do que pensam que vai ser, em nome de Jesus. Você precisa ser constante, irmãos, porque o que Deus quer fazer na tua vida é só para os constantes. Deus não quer derramar nada sobre modinha, sobre crentes momentâneos, picos de ser crente, crentes de domingo, crentes de quarta-feira. Ei, eu e você precisamos todos os dias ser constante na presença dEle, nos derramar, nos entregar, realmente nos rasgar para Ele dizer: eu e minha casa, Senhor, estamos disponíveis para Ti, Pai. Eu quero orar por pessoas que vão se comprometer com a família. Pai, aqui minha família, meus filhos, toda a minha descendência, Senhor, Te servirá em nome de Jesus. Eu não posso ver pais vendo os filhos se perdendo e rindo e achando normal. Não, irmãos, a tua casa tem que estar comprometida com o reino. Você tem que ser constante nisso, em constante oração, intercedendo. Amém, irmãos? Constante com Ele. Porque o que Deus vai fazer na tua vida, irmãos, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser somente ao nível da tua entrega, vai ser somente ao nível da tua semente, vai ser somente ao nível das tuas renúncias. Eu preciso renunciar todos os dias, irmãos. Todos os dias eu preciso renunciar a alguma coisa. E não sou santo como você pensa que eu sou, não, mas eu preciso todos os dias renunciar. Sabe por quê? Porque eu sei que existe a bênção da renúncia, irmãos. E nada material pode encher mais os meus olhos do que os céus têm para mim. Ei, nada material pode encher mais os seus olhos do que Deus tem para você. Ei, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Ei, Deus tem algo precioso para ti. Você precisa ser constante, não por realizar, não por idealizar algo que Ele tem para ti, não, mas pela eternidade, pelos céus. Ei, por caminhar com Ele. Ei, por estar com Ele no trono. Ei, contemplar a glória dEle, a face dEle. É só para os constantes, é só para aqueles que mergulham. Ei, eu não tenho nada, só tenho um coração, e Ele é Deus, Senhor. Ei, em nome de Jesus, nada vai nos tirar da Tua glória. Oh, derrama, mas